Quando minha nora disse que eu não poderia usar meu vestido de festa porque parecia coisa de brechó, achei que fosse apenas um comentário maldoso. Mas na noite do aniversário do meu filho, descobri que ela tinha planos muito piores para mim. Me esconderam no quintal, longe dos convidados importantes, como se eu fosse uma vergonha a ser ocultada. O que eles não sabiam é que alguém muito especial também estava naquela festa. E quando essa pessoa me encontrou, tudo mudou. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e passei os últimos 3 anos tentando entender onde foi que errei na criação do meu filho. Não que ele seja uma má pessoa, não é isso. Rodrigo sempre foi gentil, trabalhador, responsável. Mas desde que se casou com Júlia, há 2 anos, parece que virou outra pessoa. Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu, com meu amor de mãe, nunca quis enxergar. Moro sozinha desde que meu marido Paulo faleceu. Câncer, aquele tipo silencioso que vai consumindo aos poucos. Fiquei viúva aos 59, na época em que outras mulheres começam a planejar viagens com os maridos, aproveitar a aposentadoria. Minha aposentadoria como professora municipal não é grande coisa, mas me permite viver com dignidade na mesma casa simples onde criamos Rodrigo. A casa fica num bairro operário de Porto Alegre, dessas ruas onde todo mundo se conhece há décadas. 3 quartos pequenos, quintal com jabuticabeira, piso de cerâmica que eu mesma ajudei Paulo a colocar. Nada luxuoso, mas sempre limpo, sempre acolhedor. Era aqui que fazíamos aniversários, natais, domingos em família. Até Júlia entrar na nossa vida. Júlia veio de uma família com dinheiro. Não muito, mas o suficiente para que ela crescesse achando que era melhor que os outros. Conheceu Rodrigo quando ele já estava estabelecido como engenheiro, ganhando bem, morando num apartamento bacana no bairro Nobre. Ela nunca escondeu que não gostava da minha casa, do meu jeito simples, das minhas roupas compradas em lojas populares. No começo, eram comentários sutis. Ai, Helena, você não acha que esse sofá já está na hora de aposentar? Ou, nossa, que cheiro forte de comida, você fritou alguma coisa? Eu engolia, sorria, tentava não levar para o lado pessoal. Afinal, ela era a mulher que meu filho amava. Mas as coisas foram piorando. Quando anunciaram o casamento, Júlia fez questão de deixar claro que a cerimônia seria íntima e elegante. Tradução: poucos convidados do meu lado, muitos do lado dela. Fiquei sentada numa mesa com primas distantes que mal conhecia, enquanto ela desfilava entre empresários e gente importante. Mesmo assim, eu engoli. Afinal, era o dia dela, pensei. Deixei para lá. O que uma mãe não faz pelo filho, não é? A gente se convence de que está sendo compreensiva, madura, quando na verdade está apenas aceitando migalhas de respeito. Depois do casamento, as visitas à minha casa diminuíram. Rodrigo arranjava desculpas, muito trabalho, compromissos, viagens. Quando vinham, Júlia ficava com cara de quem estava cumprindo uma obrigação penosa. Sentava-se na ponta do sofá como se tivesse medo de pegar alguma doença. Eu preparava as comidas que Rodrigo adorava desde criança. Lasanha, bolo de cenoura, aquela carne assada com batatas que ele pedia todo domingo. Júlia beliscava, fazia cara feia, dizia que estava de dieta. Às vezes nem disfarçava o nojo. Mas eu continuava tentando. Porque é isso que mães fazem, não é? A gente insiste, mesmo quando deveria ter desistido há muito tempo. A gente acredita que o amor vai vencer no final, que nossos filhos vão acordar um dia e lembrar de quem esteve lá quando ninguém mais estava. O convite para o aniversário de 35 anos do Rodrigo chegou por mensagem. Nem uma ligação, nem uma visita pessoal. Apenas uma mensagem fria. Mãe, vamos fazer uma festa no sábado para comemorar meu aniversário. 19h, na nossa casa. Nada muito formal. Fiquei animada. Fazia meses que não via meu filho direito. Imediatamente comecei a planejar o presente, a pensar no que vestir.
Tenho um vestido azul que comprei há uns 5 anos numa liquidação, muito bonito, com bordado nas mangas. Usei poucas vezes, sempre guardei com cuidado. Seria perfeito. Liguei para Rodrigo no dia seguinte, empolgada. Ele atendeu com aquela voz apressada de sempre. Oi, mãe, tudo bem? Estou meio corrido aqui. Só queria confirmar sobre sábado, meu filho. Que horas você quer que eu chegue? Ah, mãe, chega lá pelas 19 horas mesmo. Vai ser tranquilo, só alguns amigos. Posso levar alguma coisa? Faço aquela torta de limão que você adora? Silêncio do outro lado. Depois ouvi a voz de Júlia ao fundo, dizendo algo que não conseguia entender. Não precisa, mãe. Já encomendamos tudo. Só vem, tá bom? Deveriam ter me alertado naquele momento. O tom dele, a pressa em desligar, a frieza. Mas eu estava tão feliz com o convite que ignorei os sinais. No sábado, passei o dia me arrumando. Lavei o cabelo, fiz as unhas em casa, passei o vestido azul com cuidado. Coloquei o colar de pérolas que Paulo me deu no nosso aniversário de 25 anos de casamento. Olhei no espelho e me senti bonita, apresentável. Peguei um Uber para ir ao apartamento deles. Fica num prédio moderno, todo de vidro, com portaria 24 horas e vagas na garagem que custam mais que meu carro velho. O porteiro já me conhecia das poucas vezes que visitei. Boa noite, dona Helena. Vai para o apartamento do doutor. Rodrigo? Isso mesmo. É aniversário dele hoje. Ah, sim. Vi muita gente subindo. Festa bonita, pelo jeito. Meu coração estava acelerado de animação quando o elevador subiu até o 10º andar. Toquei a campainha e foi Júlia quem abriu. Ela me olhou de cima a baixo e percebi algo estranho no rosto dela. Não era exatamente surpresa, mas uma expressão que não consegui decifrar na hora. Helena, ela disse sem nenhum entusiasmo. Você chegou. Oi, Júlia. Feliz aniversário para o Rodrigo. Ele está aí? Ela não me convidou para entrar imediatamente. Ficou ali, bloqueando a porta, me examinando com aqueles olhos críticos. Esse é o vestido que você vai usar? A pergunta me pegou de surpresa. Sim. Por quê? Tem algo errado? Júlia deu um suspiro, daqueles bem dramáticos. Olha, Helena, não quero ser grossa, mas a festa é um pouquinho mais sofisticada do que a gente tinha falado. Tem gente importante aqui, clientes do Rodrigo, o chefe dele. Esse vestido é muito... Como eu posso dizer? Simples? Senti meu rosto esquentar. Simples? É que parece coisa de brechó, sabe? Meio... ultrapassado. As pessoas vão notar. Fiquei ali, parada na porta, segurando minha bolsa pequena e o presente embrulhado, sentindo cada palavra como um tapa na cara. Eu não tenho outro vestido, Júlia. Esse é o melhor que eu tenho. Ela mordeu o lábio, fingindo pensar numa solução, mas eu já sabia que tudo aquilo era teatro. Olha, que tal você ficar mais no quintal? A gente preparou umas mesas lá fora também, fica super gostoso, mais arejado. Aí você não precisa se preocupar com esses detalhes de roupa. Foi nesse momento que entendi. Não era sobre o vestido. Era sobre mim. Sobre quem eu era, de onde eu vinha, sobre tudo que eu representava e que envergonhava minha nora. Fiquei ali na porta por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Júlia me olhava com uma expressão que tentava parecer gentil, mas que escondia mal o desprezo. Por trás dela, ouvi vozes, risadas, o tilintar de taças de champanhe. A festa estava em pleno andamento. O Rodrigo sabe que você está me colocando no quintal? Consegui perguntar, embora minha voz estivesse trêmula. Júlia deu de ombros. Foi ideia dele, na verdade. Ele achou melhor para todo mundo. Você vai estar mais confortável lá, sem a pressão de ficar conversando com gente que você não conhece. Naquele instante, senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi um estrondo, foi como uma rachadura fina numa porcelana antiga. Quieta, mas irreversível. Tudo bem, ouvi minha própria voz dizer. Onde é o quintal? Júlia pareceu aliviada. Abriu mais a porta e me guiou pela lateral do apartamento, evitando cuidadosamente a sala principal onde a festa acontecia.
consegui ver relances. Pessoas bem vestidas, decoração cara, garçons circulando com bandejas prateadas. O quintal era uma área gourmet na varanda, bonita, mas isolada da festa principal. Tinha 2 mesas pequenas, algumas cadeiras e basicamente ninguém. Uma senhora mais velha que não conheci estava sentada sozinha, mexendo no celular. Pronto, fica à vontade aqui. Daqui a pouco a gente manda uns salgadinhos, Júlia disse, já se virando para voltar. Júlia, chamei, e ela parou. Eu posso pelo menos dar um abraço no meu filho? Desejar feliz aniversário? Ela hesitou, claramente incomodada com o pedido. Deixa eu ver se ele está livre, tá? Tem muita gente querendo falar com ele. E saiu, me deixando ali. Sentei-me numa das cadeiras, ainda segurando o presente. A senhora ao lado me lançou um olhar de simpatia. Primeira vez que te colocam de escanteio numa festa? Ela perguntou com um sorriso triste. Desculpa? Eu sou tia do sócio do seu filho. Também não sirvo para estar lá dentro. Velha demais, roupa velha demais, conversa velha demais. Ela riu sem humor. Bem-vinda ao Clube das Invisíveis. Não soube o que responder. Ficamos ali sentadas em silêncio constrangedor. De dentro do apartamento vinham risos altos, música ambiente, barulho de festa. Ali fora, só o vento frio da noite e o som distante do trânsito. Rodrigo não veio. Passou meia hora, depois 1 hora. Um garçom apareceu rapidamente com uma bandeja de salgadinhos requentados, deixou na mesa e saiu sem dizer palavra. A outra senhora levantou-se depois de um tempo e foi embora sem se despedir. Fiquei sozinha, completamente sozinha no aniversário do meu filho. Pensei em ir embora, chamar um Uber e simplesmente desaparecer dali. Mas algo me prendia. Talvez a esperança tola de que Rodrigo apareceria, me abraçaria, me diria que tudo aquilo era um mal-entendido, que ele não sabia onde eu estava, que procurou por mim. O presente continuava no meu colo. Era uma fotografia antiga emoldurada de quando Rodrigo tinha 5 anos. Estávamos na praia, ele no meu colo, ambos rindo para a câmera. Paulo tinha tirado a foto. Mandei restaurar. Coloquei numa moldura bonita. Achei que ele fosse gostar de ter essa lembrança. Agora me parecia patético. Uma mãe boba com seus presentes sentimentais baratos. Estava quase decidida a ir embora quando ouvi uma voz atrás de mim. Desculpa, essa cadeira está ocupada? Virei-me e vi um homem por volta dos 65 anos, cabelos grisalhos bem cortados, vestindo um terno simples, mas elegante. Tinha um rosto gentil, olhos castanhos atrás de óculos com armação dourada. Não, pode sentar. Ele se acomodou com um suspiro. Que alívio sair daquela multidão. Muita gente falando ao mesmo tempo me dá dor de cabeça. Olhou ao redor. Você também está se escondendo? Dei um sorriso amargo. Algo assim. Sou Carlos. Ele estendeu a mão. Amigo do pai do Rodrigo, o aniversariante. Conheci Paulo há muitos anos. Trabalhamos juntos numa construtora. Meu coração deu um pulo. Você conheceu Paulo, meu marido? Carlos me olhou com atenção e vi o reconhecimento surgir nos olhos dele. Helena? Você é a Helena? Assenti, confusa. Meu Deus, quantos anos! Você não se lembra de mim? A gente se encontrou algumas vezes em churrascos da firma, festas de final de ano. Busquei na memória. Tinha sido tanto tempo atrás. Carlos. Carlos Mendes? Esse mesmo. Ele sorriu, genuinamente feliz. Puxa vida, eu ia perguntar pelo Paulo. Como ele está? Meu sorriso desapareceu. Paulo faleceu há 3 anos. Câncer. A alegria no rosto de Carlos se transformou em choque, depois em tristeza profunda. Não sabia. Helena, sinto muito mesmo. Paulo era um cara incrível. Era, concordei, sentindo o nó conhecido na garganta. Carlos ficou em silêncio por um momento, respeitoso. Depois olhou ao redor novamente. Mas o que você está fazendo aqui fora? A festa está lá dentro. Hesitei. Seria patético demais admitir a verdade?
mas algo no jeito gentil dele me fez confiar. Minha nora achou que eu não estava apropriadamente vestida para a festa. Sugeriu que eu ficasse aqui no quintal para não constranger ninguém. Vi a expressão de Carlos endurecer. Ela disse isso? Mais ou menos nessas palavras. E o Rodrigo? Nem veio me cumprimentar. Carlos balançou a cabeça, visivelmente irritado. Paulo estaria envergonhado do filho dele. Aquelas palavras me atingiram fundo, porque eram verdadeiras. Paulo teria ficado furioso. Teria colocado Rodrigo no lugar dele na mesma hora. Você por que está aqui? Perguntei, mudando de assunto. Se era amigo do Paulo? Rodrigo me mandou convite. Achei que fosse por cortesia, porque conheci o pai dele. Vim mais por respeito à memória do Paulo, mas chegando lá dentro, percebi que ele nem se lembra de mim. Me cumprimentou como se eu fosse um estranho qualquer. Ficamos ali conversando, dois excluídos da festa principal. Carlos me contou sobre os anos depois que parou de trabalhar com Paulo, sobre a esposa que também havia falecido, sobre os filhos que moravam longe. Contei sobre meus anos como professora, sobre os alunos que ainda me mandavam mensagens, sobre a solidão de morar sozinha. Era estranho como era fácil conversar com ele. Depois de tanto tempo sendo tratada como um estorvo, como alguém inconveniente, era revigorante ter alguém que realmente me ouvia. Sabe o que me deixa mais triste? Confessei depois de um tempo. Não é nem a festa, nem o vestido, nem ficarem me escondendo. É perceber que meu filho virou uma pessoa que eu não reconheço, que ele é capaz de fazer isso com a própria mãe e dormir tranquilo. Carlos assentiu. O dinheiro muda as pessoas, ou talvez apenas revele quem elas sempre foram. Estávamos conversando há quase 1 hora quando Júlia apareceu na porta da varanda. Ela vinha chamar alguém lá de dentro e parou ao ver Carlos sentado comigo. A expressão dela mudou instantaneamente. Senhor Mendes, estava procurando o senhor. Tem um investidor aqui que quer muito falar sobre aquele projeto. Carlos olhou para ela com educação, mas sem pressa. Estou conversando com Helena. Pode esperar. Júlia ficou visivelmente desconcertada. Ah, sim, claro. Mas é que o doutor Ferreira está de saída e queria muito. Daqui a pouco eu apareço. Carlos interrompeu, voltando sua atenção para mim. Júlia ficou ali parada por alguns segundos, claramente sem saber como proceder. Finalmente resmungou. Tá bom. E voltou para dentro. Olhei para Carlos, intrigada. Que projeto? Ele deu um sorriso discreto. Ah, eu invisto em algumas coisas. Depois que me aposentei da engenharia, virei investidor anjo. Ajudo pequenas empresas a crescerem. Investidor anjo? Repeti. Não entendia muito desses termos. É quando alguém com capital aplica dinheiro em negócios promissores, geralmente startups, empresas jovens. Tenho tido sorte, alguns dos meus investimentos cresceram bastante. Não quis perguntar mais detalhes por educação, mas percebi que Carlos provavelmente tinha muito dinheiro. O que tornava ainda mais significativo o fato dele estar ali fora, conversando comigo, em vez de dentro com os importantes. Você não precisa ficar aqui por minha causa, falei. Se tem gente querendo falar com você... Helena, tenho 66 anos e dinheiro suficiente para 3 vidas. Sabe o que não tenho? Uma boa conversa sincera com alguém que não quer nada de mim. Isso aqui é muito mais valioso que qualquer reunião de negócios. Senti meus olhos arderem. Quando foi a última vez que alguém me fez sentir valorizada assim? Conversamos mais um pouco, até que Carlos olhou o relógio. Olha, estou cansado dessa festa. Que tal sairmos daqui? Conheço um lugar não muito longe, uma cafeteria que fica aberta até tarde. Podemos tomar um café decente e conversar sem ser interrompidos. Hesitei. Ir embora seria admitir a derrota. Seria confirmar que eu realmente não pertencia ali. Vamos? Carlos insistiu, levantando-se e me oferecendo a mão. Seu filho está ocupado demais para perceber sua ausência de qualquer jeito. E, sinceramente, depois do que eles fizeram com você, não merecem sua presença. Ele estava certo. Peguei minha bolsa, o presente que Rodrigo nunca viria buscar,
e levantei-me. Quando passamos pela sala, alguns convidados nos olharam. Vi Júlia conversando com um grupo, a expressão dela mudando para pânico quando me viu saindo com Carlos. Ela se desculpou rapidamente e veio em nossa direção. Helena, você já vai embora? Mas ainda nem cortamos o bolo. Não estou me sentindo muito bem, menti. Acho melhor ir. Mas... Ela olhou para Carlos, claramente preocupada em causar má impressão nele. Sr. Mendes, o senhor também vai? Vou acompanhar Helena, ele disse simplesmente. Mande meus cumprimentos ao aniversariante. Espera, deixa eu chamar o Rodrigo para se despedir da mãe dele, pelo menos. Pela primeira vez na noite, vi meu filho. Ele veio da cozinha, segurando uma taça de vinho, rindo de algo que alguém tinha dito. Quando viu a cena, o sorriso congelou no rosto. Mãe, você vai embora? Vou, filho. Vim te dar feliz aniversário, mas você estava ocupado. Rodrigo olhou de mim para Carlos, processando a situação. Sr. Mendes, obrigado por vir. Desculpa não ter conversado mais com o senhor, estava muito corrido. Sem problema, Carlos respondeu com frieza. Seu pai ficaria orgulhoso de você. A ironia na voz dele não passou despercebida. Vi Rodrigo engolir em seco. Mãe, você não precisa ir embora. Fica mais um pouco. Para quê? Para ficar escondida no quintal? As palavras saíram antes que eu pudesse controlar. Vi ele corar. Foi só porque... A Júlia achou que você estaria mais confortável. Não coloca a culpa na sua esposa, Rodrigo, interrompi. Júlia me disse que foi ideia sua. Silêncio. Todos os convidados próximos estavam olhando agora. Rodrigo parecia querer afundar no chão. Feliz aniversário, meu filho, disse entregando o presente. Espero que aproveite a festa. E saí. Carlos veio ao meu lado, firme e protetor. Ouvi Júlia tentando retomar a conversa lá dentro, rindo alto demais, tentando desviar a atenção do momento constrangedor. No elevador, finalmente deixei as lágrimas caírem. Carlos não disse nada, apenas colocou a mão no meu ombro num gesto reconfortante. Desculpa, murmurei. Isso é ridículo. Não é não, ele disse. Ter o coração partido pelo próprio filho nunca é ridículo. A cafeteria ficava num bairro tranquilo, com mesinhas na calçada e um ambiente acolhedor. Pedimos café e um pedaço de torta para dividir. A noite estava fria, mas havia aquecedores externos e mantas disponíveis. Você deve estar achando tudo isso muito patético, falei, mexendo no café. Não, estou achando sua nora muito cruel e seu filho muito covarde. A franqueza dele me surpreendeu. Não fala assim dele. Por quê? É verdade. Ele te colocou de escanteio na própria festa, Helena. Deixou a esposa te humilhar. Isso não é jeito de tratar a mãe. Ele está diferente desde que casou. Não, Carlos corrigiu. Ele está sendo quem ele sempre quis ser. A Júlia só deu permissão para ele mostrar. Aquilo doeu porque fazia sentido. Quantas vezes Rodrigo tinha ficado do meu lado quando Júlia me destratava? Quantas vezes ele tinha me defendido? Nunca. Ele sempre ficava em silêncio, constrangido, esperando o momento passar. Paulo não criou ele assim, murmurei. Não criou. Mas às vezes os filhos escolhem caminhos que não ensinamos. Carlos tomou um gole do café. Minha filha também. Casou com um cara rico, mudou de cidade, mal fala comigo. Sempre tem uma desculpa para não vir me visitar. Mas quando precisa de dinheiro, aí o pai velho serve. Você dá? Já dei muito. Agora não dou mais. Aprendi que quando você sempre salva alguém das consequências, essa pessoa nunca aprende. Ficamos conversando até a cafeteria começar a fechar. Carlos insistiu em me levar para casa de carro. Quando chegamos na minha rua, ele olhou a casa com um sorriso nostálgico. É aqui? Paulo me convidou para um churrasco aqui uma vez, faz mais de 20 anos. A casa é a mesma. Eu não consegui me mudar. Tem muita memória aqui. Memórias boas são um tesouro, ele disse. Não deixa ninguém te fazer sentir mal por preservá-las. Agradeci pela noite, pelo ombro amigo, pela companhia inesperada.
Carlos anotou meu telefone e prometeu ligar. Não some, Helena. Gostei de te reencontrar. Entrei em casa e finalmente deixei chorar de verdade. Não pela festa, não pelo vestido, mas por ter criado um filho que era capaz de me tratar daquele jeito. Por ter perdido não só meu marido, mas também o menino que eu achava que conhecia. Nos dias seguintes, Rodrigo não ligou, nem mensagem, nem nada. Era como se aquela noite não tivesse acontecido. Ou pior, como se tivesse acontecido exatamente como ele planejou, e agora estava tudo certo no mundinho dele. Quem ligou foi Carlos. Primeiro no dia seguinte, só para saber se eu estava bem. Depois no outro dia, convidando para um almoço. Hesitei, mas acabei aceitando. Não tinha mais nada a perder mesmo. Fomos a um restaurante italiano no centro da cidade, daqueles antigos, com toalhas xadrez e cheiro de molho de tomate caseiro. Nada sofisticado, mas acolhedor. Carlos pediu lasanha e insistiu para eu experimentar o vinho da casa. Não bebo muito, avisei. Uma taça não mata ninguém. Além disso, você merece algum prazer depois do que passou. Conversamos sobre tudo. Sobre Paulo, sobre os anos que Carlos trabalhou com ele, sobre como era a vida antes. Ele me contou histórias que eu não conhecia. Pequenos momentos do meu marido no trabalho que me fizeram rir e chorar ao mesmo tempo. Paulo era apaixonado por você, Carlos disse. Vivia falando da esposa, Helena isso, Helena aquilo. Os caras zoavam ele, mas ele não ligava. Ele era um homem bom, murmurei. Às vezes eu fico pensando o que ele diria sobre tudo o que está acontecendo. Ele diria para você não aceitar desrespeito de ninguém, nem do próprio filho. Depois do almoço, Carlos sugeriu uma caminhada pelo parque próximo. O sol estava fraco, mas agradável, o tipo de tarde de outono que pede um casaco leve e nada mais. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse depois de um tempo. Pode. Por que você aceita? O jeito que seu filho te trata, quero dizer. Pensei na resposta. Porque ele é meu filho. Porque eu sempre acreditei que amor de mãe é incondicional. Amor pode ser incondicional, respeito não. Eu sei, mas é difícil. A gente fica com medo de perder de vez, sabe? De cortar os laços e ficar completamente sozinha. Carlos parou de andar e me olhou. Helena, você já está sozinha. A diferença é que ainda se ilude achando que tem companhia. Aquilo me calou, porque era verdade, dolorosamente verdade. Quando minha esposa morreu, Carlos continuou, eu me agarrei aos meus filhos. Achei que eles fossem preencher o vazio, mas não preencheram. Cada um tocou sua vida e eu continuei sozinho. Levei tempo para entender que solidão não é sobre quantas pessoas você tem ao redor. É sobre quantas realmente se importam. E como você lida com isso? Aprendi a gostar da minha própria companhia. Fiz amigos novos, encontrei propósito em outras coisas. Ele sorriu. E às vezes, quando menos espera, encontra alguém do passado e percebe que o futuro pode ser diferente. Senti meu coração acelerar. Seria ele... Estaria ele insinuando algo? Estou velha demais para essas coisas, brinquei, tentando aliviar a tensão. Que coisas? Você sabe, recomeços, novas amizades, novas... o que quer que seja. Carlos deu uma risada genuína. Helena, você tem 62 anos, não 92. E mesmo se tivesse 92, nunca é tarde para ter pessoas boas na sua vida. Continuamos andando. Percebi que estava sorrindo, coisa que não fazia há semanas, talvez meses. Quando foi a última vez que me senti assim? Leve, apesar de tudo? Obrigada, falei. Por quê? Por me fazer lembrar que ainda existo, que não sou só a mãe do Rodrigo ou a viúva do Paulo, que sou a Helena também. Ele apertou minha mão levemente. A Helena que eu estou conhecendo é uma mulher incrível. Espero que ela mesma perceba isso logo. Naquela noite em casa, fiquei pensando em tudo. Na festa, no Carlos, no Rodrigo. Em todas as escolhas que me trouxeram até aquele ponto. Peguei meu celular e vi 3 mensagens de Júlia. Helena, precisamos conversar sobre o que aconteceu.
Você saiu muito cedo da festa, as pessoas ficaram comentando. Liga para mim quando puder. Ignorei todas. Não estava com vontade de ouvir desculpas falsas ou justificativas vazias. Mas havia uma mensagem de Rodrigo também, enviada há poucas horas. Mãe, a gente precisa conversar. Pode passar aqui em casa amanhã? Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria correr. Queria acreditar que meu filho tinha finalmente percebido o erro. Mas outra parte, essa que estava começando a acordar depois de anos adormecida, sabia que provavelmente era só mais do mesmo. Respondi de forma simples. Estou ocupada amanhã. Nem era mentira. Carlos tinha me convidado para conhecer um projeto social que ele apoiava. Uma biblioteca comunitária que atendia crianças carentes. Disse que minha experiência como professora seria valiosa. A resposta de Rodrigo veio rápida. Ocupada com o quê? Aquele tom. Como se minha vida tivesse que girar em torno da disponibilidade dele. Como se eu não pudesse ter compromissos próprios. Tenho um compromisso, respondi, e desliguei o celular. Na manhã seguinte, me arrumei com cuidado. Não o vestido azul da festa, esse eu tinha guardado bem no fundo do guarda-roupa, talvez para nunca mais usar. Escolhi uma calça jeans que me caía bem e uma blusa rosa claro que Paulo sempre dizia que realçava meu rosto. Carlos me buscou pontualmente às 10. Fomos até uma comunidade na zona norte da cidade, onde uma igreja mantinha uma pequena biblioteca em funcionamento. Crianças corriam pelos corredores, a maioria vinda de famílias sem condições de comprar livros. Eu financio parte dos livros e da manutenção, Carlos explicou. Mas falta alguém que entenda de educação, que possa organizar melhor o acervo, talvez fazer algumas atividades com as crianças. Olhei ao redor. As estantes estavam desorganizadas, livros empilhados sem critério, muitos danificados por mau uso. Mas havia potencial ali. Muito potencial. Você está me oferecendo um trabalho voluntário? Perguntei. Estou oferecendo um propósito, ele corrigiu. Se quiser aceitar. Passei a mão pelos livros, sentindo a textura conhecida. Quantos anos eu tinha passado fazendo exatamente isso, organizando bibliotecas escolares, incentivando crianças a ler, abrindo mundos através das páginas? Quando posso começar? O sorriso de Carlos foi resposta suficiente. Passei o resto do dia ali, catalogando livros, separando os que precisavam de reparo, conversando com as voluntárias que mantinham o espaço funcionando. Era cansativo, mas me senti mais viva do que em meses. Quando Carlos me deixou em casa ao final da tarde, Rodrigo estava sentado na minha varanda. Meu filho se levantou quando nos viu. Olhou para Carlos com uma expressão que não consegui decifrar. Ciúme? Desconfiança? Mãe, você não respondeu minhas mensagens. Eu disse que estava ocupada, respondi pegando as chaves na bolsa. Ocupada com ele? Rodrigo olhou para Carlos com algo próximo da hostilidade. Rodrigo, Carlos cumprimentou com um aceno de cabeça. Vim só trazer sua mãe em casa. Ela passou o dia ajudando num projeto voluntário. Projeto voluntário? Rodrigo repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. Mãe, você nem me contou que estava fazendo trabalho voluntário. Você não perguntou, respondi, abrindo a porta. Entra, vamos conversar dentro. Carlos se despediu discretamente. Amanhã te ligo, Helena. Rodrigo e eu entramos na casa em silêncio. Ofereci café, mais por hábito que por vontade, mas ele recusou. Mãe, sobre a festa. Não quero falar sobre a festa, cortei, mas eu preciso explicar. Explicar o quê, Rodrigo? Que você e sua esposa me esconderam dos convidados porque meu vestido era barato? Que você não teve coragem nem de vir me cumprimentar no seu próprio aniversário? Ele empalideceu. Não foi bem assim. Então como foi? Rodrigo andou pela sala, claramente desconfortável. A Júlia disse que você ia se sentir mais à vontade no quintal, que lá dentro ia ser muita gente desconhecida, muito barulho. E você acreditou nisso? Ou quis acreditar porque era conveniente? Silêncio. Mãe, eu sinto muito, tá? Eu devia ter te procurado durante a festa, mas estava tão corrido, tanta gente querendo falar comigo.
gente mais importante que sua mãe. Não é isso. Então o que é, filho? Explica para mim. Me faz entender por que criei um homem capaz de tratar a própria mãe como um estorvo. Vi lágrimas nos olhos dele, mas me mantive firme. Já tinha chorado demais por aquela situação. Eu não te vejo como um estorvo, ele murmurou. Suas ações dizem diferente. Rodrigo se sentou no sofá, aquele mesmo sofá que Júlia tinha chamado de velho. Eu sei que a Júlia às vezes é difícil, mas ela vem de uma família diferente, tem padrões diferentes. E você concorda com esses padrões? Não é concordar, é entender que cada um vem de um lugar. Então você entende que ela acha que eu sou uma vergonha? Ela nunca disse isso. Não precisa dizer, filho. Está nos olhares, nos comentários, nas sugestões de ficar escondida. Eu não sou burra. Rodrigo passou as mãos no rosto, gesto que reconheci do pai dele quando estava sob pressão. Mãe, eu estou tentando manter um casamento funcionando. É difícil agradar todo mundo. Não estou pedindo para ser agradada, estou pedindo para ser respeitada. Eu respeito você. Respeito não é só palavra, Rodrigo, é ação, é escolha. Me sentei na poltrona em frente a ele. Seu pai nunca teria deixado alguém me tratar daquele jeito, nem a esposa dele, nem ninguém. Meu pai era de outra geração. Não coloca na conta da geração. Seu pai tinha caráter, sabia o que era certo e errado. Rodrigo ficou em silêncio, olhando para as mãos. Eu continuei, porque precisava falar. Precisava colocar para fora tudo que estava engasgado há tanto tempo. Você sabe o que mais me machucou naquela festa? Não foi o vestido, não foi o quintal. Foi perceber que você está disposto a me sacrificar para manter a paz com sua esposa. Que eu sou descartável na sua vida. Você não é descartável. Então por que me trata como se fosse? Ele não tinha resposta. Ficamos ali em silêncio pesado, o tipo de silêncio que diz mais que 1000 palavras. O que você quer que eu faça? Rodrigo perguntou finalmente. Quero que você decida que tipo de homem quer ser. Se quer ser como seu pai ou se quer ser alguém que eu não reconheço mais. Isso não é justo. Você está me comparando com um morto. A frase me atingiu como um tapa. Seu pai pode estar morto, mas os valores dele não precisam estar, a não ser que você escolha enterrá-los junto. Rodrigo se levantou irritado. Eu vim aqui para me desculpar e você está me atacando. Desculpas sem mudança não significam nada, respondi mantendo a calma. Quantas vezes a Júlia já te fez desculpar em nome dela? Quantas vezes você disse desculpa, mãe, e continuou fazendo a mesma coisa? Ele abriu a boca para responder, mas seu celular tocou. Júlia, óbvio. Alô? Sim, estou na casa da minha mãe. Não vai demorar. Pausa. Tá bom, já vou. Desligou e me olhou. Tenho que ir. A Júlia precisa de mim. Claro que precisa, murmurei. Mãe, vai, Rodrigo. Não quero te atrasar. Ele hesitou na porta. A gente vai resolver isso. Vai? Perguntei. Ou você vai só esperar eu esquecer, como sempre? Não respondeu. Saiu e ouvi o carro dele partindo minutos depois. Fiquei ali sentada na sala vazia, sentindo o peso de tudo. Parte de mim queria correr atrás dele, queria perdoar, queria voltar a fingir que estava tudo bem. Mas outra parte, essa parte nova que estava crescendo dentro de mim, sabia que não podia mais fazer isso. Meu celular tocou. Carlos. Tudo bem aí? Vi seu filho saindo com cara de poucos amigos. Tivemos uma conversa difícil. Quer companhia? Posso levar uns pastéis. Sorri apesar da tristeza. Pastéis resolvem tudo? Não, mas ajudam. Meia hora depois, Carlos estava na minha cozinha, abrindo a sacola de pastéis ainda quentes. Colocamos numa travessa, fiz chá e sentamos à mesa. Quer falar sobre? Ele perguntou. Contei tudo. A conversa com Rodrigo, as desculpas vazias, a ligação de Júlia no meio. Carlos ouvia sem interromper, apenas acenando às vezes.
Você fez certo, ele disse quando terminei. Não pode continuar aceitando migalhas. Mas e se eu perder meu filho de vez? Helena, olha para mim. Esperei. Você já perdeu. O filho que você conhecia não existe mais. Agora só resta decidir se você vai passar o resto da vida chorando por quem ele era ou se vai viver sua própria vida. É tão simples assim? Não é simples, mas é necessário. Comemos em silêncio confortável. Carlos me contou sobre seus próprios filhos, sobre como levou anos para aceitar que eles não seriam o que ele esperava. No final, a gente se apega a uma imagem que criamos, do filho perfeito, da família feliz. E quando a realidade não bate, a gente sofre. Mas o problema não é a realidade, é a expectativa. Você está dizendo para eu desistir do meu filho? Estou dizendo para você desistir da ilusão. O Rodrigo é quem ele escolheu ser. Você não pode mudar isso. Só pode escolher como vai reagir. Pensei nisso enquanto ele lavava a louça, algo que insistiu em fazer apesar dos meus protestos. Será que eu realmente estava me apegando a uma ilusão? Ao menino que Rodrigo foi, não ao homem que ele era? E sobre o trabalho voluntário, Carlos disse, secando as mãos. Pensei em algo. Que tal fazermos um programa de leitura regular? Você escolhe os livros, organiza as atividades e eu financio tudo o que precisar. Isso seria incrível. Então está decidido. Semana que vem a gente começa a estruturar. Ele saiu pouco depois, mas antes me deu um abraço longo. Você não está sozinha, Helena. Espero que saiba disso. Quando fechei a porta, me senti estranhamente esperançosa. Sim, minha relação com Rodrigo estava destruída. Sim, minha nora me odiava. Sim, eu tinha sido humilhada na festa. Mas também tinha conhecido Carlos novamente. Tinha encontrado um propósito. Tinha começado a me valorizar. Talvez fosse isso que Paulo tentava me ensinar todos aqueles anos. Que meu valor não dependia de como os outros me tratavam. Dependia de como eu me tratava. Naquela noite, abri o armário e peguei o vestido azul. Olhei para ele por um longo tempo. Júlia tinha razão em uma coisa. Ele era velho, ultrapassado. Mas não porque era barato. Era velho porque representava uma versão de mim que não existia mais. A Helena que aceitava qualquer coisa. Que se contentava com migalhas. Que tinha medo de incomodar. Dobrei o vestido com cuidado e coloquei numa sacola de doação. Junto com ele, coloquei outras roupas que não usava mais, coisas que guardava por acaso. Era hora de fazer espaço. Para roupas novas, para experiências novas, para uma Helena nova. No dia seguinte, acordei cedo e fui até um brechó chique que uma amiga tinha me indicado. Não ia gastar uma fortuna, mas queria algumas peças bonitas que me fizessem sentir bem. Experimentei vários vestidos, blusas, calças. A vendedora, uma senhora simpática chamada Marisa, me ajudou a escolher. Esse verde fica lindo na senhora, ela disse, ajeitando um vestido midi. Realça seus olhos. Comprei esse e mais 2 peças. Gastei mais do que estava acostumada, mas me senti bem. Me senti como se estivesse investindo em mim mesma pela primeira vez em anos. Quando cheguei em casa, Júlia estava me esperando na varanda. De novo. Helena, podemos conversar? Sobre o que, Júlia? Ela olhou para as sacolas na minha mão. Foi fazer compras? Fui. Que bom! Viu como é gostoso se cuidar um pouco? Ignorei o comentário condescendente e abri a porta. Entra. Júlia entrou olhando tudo com aquele olhar crítico de sempre. Sentou-se na beirada do sofá, como sempre fazia. Olha, vim aqui porque o Rodrigo está muito chateado com essa situação toda. Ele me disse que você foi muito dura com ele ontem. Fui? Foi sim. Ele só estava tentando se desculpar e você atacou ele. Coloquei as sacolas de lado e a encarei. Júlia, vamos parar de fingir. Você não gosta de mim. Acha que eu sou uma vergonha para a família? Tudo bem, você tem direito de achar o que quiser. Eu nunca disse isso. Não precisa dizer. Está em cada olhar, cada comentário, cada sugestão. E sabe de uma coisa? Eu me cansei. Ela piscou, surpresa.
Provavelmente esperava que eu me desculpasse, como sempre fazia. Me cansei de tentar agradar você, de tentar me encaixar nos seus padrões, de me sentir pequena para que você se sinta grande. Helena, acho que você está sendo dramática. Não estou sendo dramática, estou sendo honesta. Pela primeira vez em 2 anos, estou falando o que realmente penso. Júlia se recompôs rapidamente. Olha, eu sei que às vezes sou um pouco exigente, mas é só porque quero o melhor para o Rodrigo. E você acha que eu não quero? Acho que você quer do seu jeito. Mas o Rodrigo precisa de alguém que entenda o mundo dele agora. Os clientes dele, os sócios, as expectativas. E eu não me encaixo nesse mundo. Não é isso. É exatamente isso, cortei. E sabe de uma coisa? Você está certa. Eu não me encaixo. Não quero me encaixar. Não vou mudar quem eu sou para agradar empresários e socialites. Júlia me olhou como se eu tivesse crescido 3 cabeças. Claramente não esperava essa reação. Helena, você está sendo muito radical. Radical é passar 2 anos sendo destratada na minha cara e continuar sorrindo. Radical é esconder a mãe do noivo numa festa. Isso sim é radical. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, procurando argumentos. O Rodrigo vai ficar muito chateado se você continuar com essa postura. Então ele vai ficar chateado. Não é minha responsabilidade gerenciar os sentimentos dele. Você é mãe dele. Exatamente. Sou mãe, não capacho. Júlia se levantou, a compostura finalmente rachando. Sabe qual é seu problema, Helena? Você não aceita que seu filho cresceu, que ele tem uma vida própria, uma esposa, responsabilidades. Você quer que ele continue sendo aquele garotinho que dependia de você. Meu problema, respondi calmamente, é ter demorado tanto para perceber que vocês dois não merecem meu tempo. Como você ousa? Como eu ouso? Júlia, você me tratou como lixo desde o dia que conheceu Rodrigo. Fez comentários sobre minha casa, minha roupa, meu jeito de falar. Me escondeu na minha própria festa do meu filho. E ainda tem coragem de vir aqui me dar lição de moral? Ela estava vermelha agora, a máscara de educação completamente caída. Você sabe qual é a verdade? O Rodrigo tem vergonha de você. Ele só não fala porque tem pena. Mas toda vez que você aparece, ele fica tenso, preocupado com o que você vai fazer ou falar. Aquelas palavras deveriam ter me destruído. Há algumas semanas teriam me destruído. Mas agora, depois de tudo, apenas me fizeram sentir pena. Pena do meu filho, que escolheu uma mulher assim. Pena dela, que precisava diminuir os outros para se sentir importante. Se é assim que ele se sente, então é melhor mesmo a gente se afastar, respondi. Ninguém deveria conviver com alguém de quem tem vergonha. Júlia percebeu que tinha ido longe demais. Olha, eu não quis dizer... Quis sim, e tudo bem. Pelo menos agora está claro onde cada um está. O Rodrigo vai ficar furioso comigo. Então não conta pra ele. Ou conta. Tanto faz. Abri a porta. Acho melhor você ir. Ela saiu pisando duro, murmurando algo sobre ingratidão. Quando o carro dela sumiu na esquina, fechei a porta e me apoiei nela, tremendo. Não de tristeza, de alívio. Finalmente tinha colocado para fora tudo o que estava entalado. Finalmente tinha me defendido. Meu celular tocou. Carlos, como você está? Vi a Júlia saindo daqui. Parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Dei uma risada. Você está me vigiando? Passei aqui para te convidar para almoçar e vi o carro dela. Achei melhor esperar. Pode vir. Preciso de companhia boa para limpar a energia pesada daqui. Minutos depois, Carlos estava sentado na minha sala, ouvindo o relato da conversa com Júlia. Ela disse que o Rodrigo tem vergonha de você? Repetiu incrédulo. Disse. E como você se sentiu? Pensei bem antes de responder. Livre. Pela primeira vez senti que não preciso mais tentar. Não preciso mais provar nada. Carlos sorriu. Estou orgulhoso de você. Nem eu estou orgulhosa de mim ainda, mas estou chegando lá.
Ele pegou minha mão. Helena, tenho uma proposta para você. Que proposta? Semana que vem, vou viajar para o interior, conhecer outros projetos sociais que apoio. Vai ser uns 3 dias. Queria que você fosse junto. Meu primeiro instinto foi dizer não. Era rápido demais, ousado demais. Mas então pensei, por que não? O que me prendia aqui? Um filho que tinha vergonha de mim? Uma nora que me odiava? 3 dias, repeti. 3 dias. Hotéis simples, mas confortáveis. Vamos visitar bibliotecas, escolas, centros comunitários, conhecer gente que está fazendo diferença de verdade. Eu nunca viajei sozinha com um homem que não fosse meu marido. E eu nunca convidei uma mulher para viajar comigo desde que minha esposa morreu. Acho que podemos quebrar alguns padrões juntos. Olhei para aquele homem que tinha entrado na minha vida no momento certo, que me tratava com respeito, que me fazia sentir valorizada, que me mostrava que havia vida além do papel de mãe sofrida. Está bem, eu vou. O sorriso dele iluminou o rosto. Sério? Sério, mas com uma condição, quartos separados. Ele deu uma risada. Helena, eu tenho 66 anos, não 26. Claro que quartos separados. Passamos o resto da tarde planejando a viagem. Carlos mostrou fotos dos lugares que visitaríamos, contou sobre as pessoas que conheceríamos. Eu me sentia como uma adolescente planejando sua primeira aventura. Quando ele foi embora, liguei para minha amiga Teresa, que também era professora aposentada. Tê, preciso de um conselho. Pode falar. Contei tudo. A festa, Carlos, a briga com Júlia, o convite de viagem. Teresa ouviu em silêncio. E aí? Perguntei quando terminei. Você acha que estou ficando louca? Acho que você está ficando sã, ela respondeu. Finalmente. Mas viajar com um homem que mal conheço? Helena, você conhece o Carlos há 20 anos, só não convivia com ele. E pelo que você contou, ele tem sido mais família para você do que seu próprio filho. Ela tinha razão. Em poucas semanas, Carlos tinha me dado mais apoio que Rodrigo em anos. Você acha que o Paulo ficaria bravo? Perguntei, a voz pequena. Teresa demorou para responder. Sabe o que eu acho? Acho que o Paulo ficaria feliz de você estar vivendo. Ele não ia querer que você passasse o resto da vida sozinha, se lamentando. Aquela noite, sonhei com Paulo pela primeira vez em meses. No sonho, estávamos no quintal da nossa casa, ele cuidando da jabuticabeira. Você está indo bem, ele disse sem olhar para mim. Será? Sinto que estou traindo você. Ele riu. Traindo como? Vivendo? Sendo feliz? Helena, eu já fui. Você ficou. Viva a sua vida. E o Rodrigo? Paulo finalmente me olhou. Nosso filho fez suas escolhas. Você não pode viver em função dele para sempre. Já deu o que tinha que dar. Agora é hora de você. Acordei com os olhos molhados, mas estranhamente em paz. Era como se Paulo tivesse me dado permissão. Permissão para seguir em frente, para viver, para talvez até amar de novo. Os dias seguintes foram de preparativos. Comprei algumas roupas novas, arrumei uma mala pequena, avisei Teresa que ficaria fora por alguns dias. Rodrigo ligou uma vez, mas não atendi. Mandou mensagem. Mãe, a Júlia contou o que você disse para ela. A gente precisa conversar. Respondi apenas, quando eu voltar da viagem, a gente conversa. Que viagem? Vou viajar alguns dias. Depois a gente fala. Não dei mais detalhes. Não devia satisfação. Na véspera da viagem, Carlos passou para confirmar os últimos detalhes. Trouxe um buquê de flores amarelas. Para alegrar a casa enquanto você estiver fora. Coloquei as flores num vaso, admirando como transformavam a sala. Obrigada, por tudo. Ainda não fiz nada. Fez sim. Me lembrou que eu tenho valor. Ele se aproximou e beijou minha testa. Helena, você sempre teve valor. Só estava cercada de gente que não sabia enxergar. Naquela noite, mal consegui dormir de ansiedade. Não era medo, era excitação. Pela primeira vez em anos, estava fazendo algo só para mim. Sem pensar no Rodrigo, sem me preocupar com opiniões alheias. Estava fazendo algo porque queria.
E isso era libertador. Carlos me buscou às 7 da manhã. O sol ainda estava nascendo, tingindo o céu de rosa e laranja. Coloquei minha mala pequena no porta-malas do carro dele e entrei, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Pronta para a aventura? Ele perguntou sorrindo. Pronta. Pegamos a estrada rumo ao interior do estado. A paisagem ia mudando conforme nos afastávamos da cidade. Prédios davam lugar a casas, casas a campos, campos a plantações. Carlos colocou uma playlist de músicas antigas, aquelas que Paulo também gostava. Você se lembra dessa? Ele perguntou quando começou a tocar uma música dos anos 80. Lembro, Paulo tocava no violão às vezes. Ficamos em silêncio por um momento, apenas ouvindo. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio de quem se sente à vontade um com o outro. Posso te fazer uma pergunta? Carlos disse depois de um tempo. Claro. Você ainda ama o Paulo? A pergunta me pegou de surpresa. Sempre vou amar. Ele foi meu marido por mais de 30 anos. Não era isso que eu perguntei. Você ainda está apaixonada por ele? Pensei com cuidado. Não, acho que não. Amo a memória dele, amo o que vivemos, mas não estou presa a ele, se é isso que você quer saber. Carlos assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. E você? Ainda ama sua esposa? Perguntei. Sempre vou amar também, mas aprendi que o coração tem espaço para mais de um amor, não precisa apagar um para caber outro. Chegamos à primeira cidade por volta do meio-dia. Era uma cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. A biblioteca comunitária ficava num casarão antigo reformado, com paredes coloridas e jardim cheio de flores. Uma mulher de uns 50 anos nos recebeu com um abraço apertado. Carlos, que saudade! E essa é a famosa Helena? Olhei para Carlos, surpresa. Famosa? Ele corou levemente. Pode ser que eu tenha comentado sobre você. A mulher, que se apresentou como Denise, mostrou todo o espaço. Crianças corriam entre as estantes, voluntárias liam histórias em voz alta, adolescentes estudavam em mesinhas. Era barulhento, caótico e absolutamente lindo. A Helena é professora aposentada, Carlos explicou. Pensei que ela poderia dar algumas dicas de organização. Passei a tarde toda ali, ajudando a reorganizar o acervo infantil, sugerindo atividades, conversando com as voluntárias. Senti-me útil de uma forma que não sentia há muito tempo. À noite, jantamos num restaurante simples da cidade. Comida caseira, servida em travessas grandes, gente falando alto nas mesas ao redor. Gostou? Carlos perguntou. Amei. Faz tempo que não me sinto tão viva. Você estava apenas sobrevivendo, Helena, não vivendo. Depois do jantar, fomos para o hotel, uma pousada familiar com varandas de madeira e rede pendurada. Carlos me acompanhou até meu quarto, 2 portas depois do dele. Qualquer coisa é só chamar, ele disse. Obrigada por me trazer. Ele hesitou, como se fosse dizer algo, mas apenas acenou e foi para o quarto dele. Deitei na cama e peguei meu celular. 3 mensagens de Rodrigo. Mãe, onde você está? Você viajou com quem? A gente precisa conversar urgente. Não respondi. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. No segundo dia, visitamos uma escola rural que Carlos ajudava a manter. As crianças usavam uniformes remendados, mas tinham sorrisos largos e curiosidade brilhando nos olhos. Acabei dando uma aula improvisada sobre literatura infantil para os professores. Foi como voltar no tempo, para quando ensinar era minha paixão, não apenas meu trabalho. Você é incrível com eles, Carlos comentou no caminho de volta. Eu amo ensinar, sempre amei. Acho que me perdi um pouco disso depois que aposentei. Então está na hora de voltar. Não precisa ser formal, mas você pode fazer isso nos projetos que eu apoio. A ideia me animou. Ter um propósito de novo, fazer diferença de novo. Naquela noite, depois do jantar, Carlos sugeriu caminharmos pela cidade. Era uma noite morna, com o céu estrelado do jeito que só se vê longe das grandes cidades. Posso te contar uma coisa?
Ele disse enquanto andávamos. Pode. Quando vi você naquela festa, sentada sozinha no quintal, meu coração partiu, porque me lembrou de alguém que eu conhecia há muito tempo. Quem? Você. Há 25 anos, nos churrascos da firma. Você era tão cheia de vida, tão feliz. E naquela festa, vi uma mulher apagada, tentando se fazer pequena. Me doeu ver o que fizeram com você. Senti um nó na garganta. Eu nem percebi quando deixei de ser eu mesma. Percebi. Foi aos poucos, cada vez que você aceitou um desrespeito. Cada vez que engoliu uma palavra dura. Cada vez que colocou as necessidades dos outros na frente das suas. Paramos perto de uma pracinha iluminada. Carlos se virou para mim. Helena, eu sei que é cedo. Sei que você está ainda se recuperando de tudo. Mas preciso ser honesto. Gostaria de ter a chance de te conhecer de verdade. Não como a viúva do Paulo ou a mãe do Rodrigo, como a Helena. Meu coração disparou. Carlos, não precisa responder agora. Só queria que soubesse que você não está sozinha e que alguém te vê, de verdade. Olhei para aquele homem gentil que tinha aparecido na minha vida no momento que mais precisei. Não era Paulo, nunca seria, mas talvez não precisasse ser. Eu também gostaria disso, respondi baixinho. De ser vista, de ser só eu. Ele sorriu e pegou minha mão. Ficamos ali parados, de mãos dadas como dois adolescentes, sob o céu estrelado de uma cidade que nem conhecíamos. Quando voltamos para a pousada, ele me acompanhou até a porta do meu quarto novamente. Boa noite, Helena. Boa noite, Carlos. Ele se inclinou e beijou minha bochecha, demorando um pouco mais que o normal. Senti meu rosto esquentar. Quando entrei no quarto, olhei no espelho. Meus olhos brilhavam. Meu rosto tinha cor. Parecia anos mais nova. Pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. No terceiro e último dia de viagem, visitamos um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Carlos financiava cursos profissionalizantes para elas recomeçarem a vida. Conversei com várias mulheres, ouvi histórias de dor, mas também de recomeço e superação. Uma delas, chamada Ana, tinha minha idade. Fiquei casada há 40 anos com um homem que me diminuía todo dia, ela contou. Quando ele morreu, achei que ia me sentir livre, mas me sentia perdida. Não sabia quem eu era sem ele. E agora? Perguntei. Agora estou aprendendo, devagar, mas aprendendo. Descobri que gosto de pintar. Que sou boa com números, que posso rir alto sem pedir permissão. Aquelas palavras ecoaram em mim. Quantas vezes eu tinha me diminuído? Quantas vezes tinha engolido palavras, engolido vontades, engolido a mim mesma? Nunca é tarde, Ana disse, como se lesse meus pensamentos. Enquanto a gente está respirando, pode recomeçar. No caminho de volta para Porto Alegre, fiquei quieta, pensando em tudo que tinha visto e ouvido. Você está bem? Carlos perguntou. Estou ótima, só pensando. Sobre? Sobre recomeços. Sobre quanto tempo perdi tendo medo de viver. Você não perdeu tempo, Helena. Viveu o que tinha que viver. Agora é uma nova fase. Quando chegamos em Porto Alegre, já era noite. Carlos insistiu em me levar até em casa. Foram 3 dias incríveis, eu disse quando paramos na frente da minha casa. Foram mesmo. Podemos repetir? Com certeza. Ele pegou minha mão e a beijou. Helena, eu sei que você precisa resolver algumas coisas ainda. Com seu filho, com sua vida. Mas quero que saiba que estarei aqui. Sem pressa, sem pressão. Só estarei aqui. Meus olhos encheram de lágrimas. Obrigada, por tudo. Entrei em casa sentindo-me diferente, mais forte, mais inteira, mais eu. Tinha várias mensagens no celular, a maioria de Rodrigo, algumas de Júlia. Ignorei todas e fui tomar banho. Quando saí, fui até o quarto e abri o armário. Lá no fundo estava a caixa com as coisas de Paulo. Fotos, cartas, alguns objetos pessoais dele. Sentei na cama e abri a caixa pela primeira vez em meses. Passei os dedos pelas fotos antigas,
lendo cartas que ele tinha escrito para mim quando namorávamos. Você sempre será meu amor, dizia uma delas. Mesmo quando eu não estiver mais aqui, meu amor por você continuará. Sorri através das lágrimas. Eu sei, meu amor. E o meu por você também. Mas preciso viver. Você entende, né? Guardei tudo com cuidado de volta na caixa. Não estava abandonando a memória dele. Estava apenas fazendo espaço para novas memórias. Na manhã seguinte, acordei decidida. Era a hora de ter aquela conversa com Rodrigo. A conversa final. Liguei para ele. Atendeu no primeiro toque. Mãe, onde você estava? Estive te ligando. Eu sei. Você pode vir aqui hoje à tarde? Sozinho. A Júlia. Sozinho, Rodrigo. Silêncio. Tá bom, que horas? 3 horas. Desliguei e fiquei olhando pela janela. A jabuticabeira estava florida. Paulo teria ficado feliz em ver. Preparei a casa, fiz um bolo. Não porque Rodrigo merecesse, mas porque precisava fazer algo com as mãos. Estava nervosa, mas determinada. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Rodrigo estava na porta, sozinho como pedi. Parecia cansado. Oi, mãe. Oi, filho, entra. Sentamos na sala, aquele mesmo sofá onde tínhamos tido tantas conversas ao longo dos anos. Mas essa seria diferente. Mãe, sobre tudo o que aconteceu? Deixa eu falar primeiro, interrompi. Porque se eu não falar agora, não vou conseguir depois. Ele assentiu, tenso. Respirei fundo. Rodrigo, passei os últimos 2 anos tentando me encaixar na sua vida nova. Tentando ser menos eu mesma, para não te envergonhar. E sabe o que descobri? Que não adianta. Mãe. Não, me deixa terminar. Você mudou. Ou talvez sempre tenha sido assim e eu nunca quis enxergar. Não sei. Mas o que sei é que não posso mais viver tentando conquistar a aprovação do meu próprio filho. Eu aprovo você. Não aprova, Rodrigo. Você tem vergonha de mim. A Júlia deixou isso bem claro. Ele corou. Ela não tinha direito de falar aquilo. Mas falou, e não desmentiu. Você tem vergonha da minha casa simples, das minhas roupas baratas, do meu jeito de professora aposentada. Tem vergonha porque eu não me encaixo no mundo que você construiu. Não é vergonha, mãe. É que... É o quê? Ele passou as mãos no rosto. É difícil, mãe. A Júlia vem de uma família muito diferente. Os clientes que a gente recebe, os eventos que a gente vai, têm um padrão. E eu não atingo esse padrão. Silêncio. A resposta estava ali, clara como água. Tudo bem, filho, continuei, com a voz mais firme do que esperava. Você tem o direito de viver a vida que escolheu, mas eu também tenho o direito de não participar de uma vida onde sou tratada como um problema a ser escondido. O que você está dizendo? Estou dizendo que preciso de um tempo. Longe de você, longe da Júlia, longe de tudo isso. Você está me abandonando? Não, Rodrigo. Estou me escolhendo. Pela primeira vez em muito tempo, estou me colocando em primeiro lugar. Vi lágrimas nos olhos dele. Mãe, eu te amo. Eu sei que ama. Do seu jeito, ama. Mas amor sem respeito não é suficiente. Eu respeito você. Então demonstra, não com palavras, com ações. Quando você estiver pronto para me tratar como mereço, eu estarei aqui. Mas até lá, preciso desse espaço. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente se levantou. Quanto tempo? Não sei. O tempo que for necessário. Ele acenou com a cabeça, derrotado. Eu mereço isso. Não é sobre merecer ou não. É sobre eu precisar cuidar de mim. Na porta, ele se virou. Eu vou mudar, mãe. Vou provar que posso ser melhor. Não muda por mim, Rodrigo. Muda por você. Porque você quer ser uma pessoa melhor. Não porque quer me agradar. Ele foi embora e eu fiquei ali, sentindo um misto de tristeza e alívio. Tinha feito o certo. Pela primeira vez, tinha colocado limites claros. Os dias seguintes foram estranhos, silenciosos, mas de um jeito bom. Sem mensagens ansiosas de Rodrigo, sem visitas tensas de Júlia. Apenas eu,
minha casa e meus pensamentos. Carlos ligava todo dia. Às vezes conversávamos por horas, às vezes apenas alguns minutos. Ele respeitava meu espaço, mas deixava claro que estava ali. Como você está? Perguntava sempre. Melhor a cada dia. E era verdade. A cada dia me sentia um pouco mais leve, um pouco mais inteira. Comecei a trabalhar regularmente na biblioteca comunitária que Carlos apoiava. Toda terça e quinta, passava a tarde lá, organizando livros, contando histórias, ajudando crianças com lição de casa. Uma menina de uns 8 anos, chamada Luísa, se apegou a mim. Vinha todo dia, sempre com um livro diferente para eu ler para ela. Professora Helena, ela me chamava, embora eu sempre corrigisse que não era mais professora. Por que você gosta tanto de ler? Perguntei um dia. Porque nos livros tudo pode acontecer. As pessoas podem ser o que quiserem. Ninguém julga. Abracei aquela menina, sentindo um amor que não tinha nada a ver com sangue ou família. Apenas conexão humana, pura e simples. 2 semanas depois da minha conversa com Rodrigo, Carlos me convidou para jantar. Não num restaurante qualquer, mas na casa dele. Quero que você conheça onde eu moro, ele disse, e quero cozinhar para você. Você cozinha? Aprendi depois que fiquei viúvo, ou aprendia ou morria de fome. A casa dele era bonita, mas acolhedora. Não ostentava riqueza, mas você percebia que tinha dinheiro bem investido. Fotos de família nas paredes, livros por toda parte, plantas bem cuidadas. Sua esposa decorou? Perguntei, olhando ao redor. Ela começou. Eu terminei. Quis manter o essencial dela, mas também colocar meu toque. Jantamos na varanda, que dava para um jardim iluminado. Carlos tinha feito risoto de camarão e uma salada fresca. Está delicioso, elogiei. Obrigado. Cozinhar virou minha terapia. Depois do jantar, ficamos conversando, tomando vinho, ouvindo música suave. Era tão natural, tão fácil estar com ele. Helena, ele disse em determinado momento. Posso te perguntar uma coisa? Pode. O que você quer da vida agora? Se pudesse escolher qualquer coisa, o que escolheria? Pensei por um longo tempo. Acho que quero paz. Quero acordar sem aquele peso no peito. Quero me sentir valorizada. Quero fazer diferença na vida de alguém, mesmo que seja pequena. E sobre relacionamentos? Meu coração acelerou. O que sobre eles? Você estaria aberta a recomeçar com alguém? Olhei para aquele homem gentil que tinha me tratado com tanto cuidado e respeito. Estaria, se fosse com a pessoa certa. Ele sorriu. E como você saberia se é a pessoa certa? Acho que saberia se essa pessoa me fizesse sentir como você me faz sentir. Carlos se aproximou devagar, dando-me tempo para recuar se quisesse. Mas eu não queria recuar. Quando ele me beijou, foi suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Não era como beijar Paulo. Era diferente, novo, mas igualmente verdadeiro. Quando nos separamos, ele apoiou a testa na minha. Estava querendo fazer isso há semanas. Estava querendo deixar você fazer isso há semanas, confessei. Rimos juntos como 2 adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Fiquei na casa dele até tarde, apenas conversando, trocando alguns beijos, fazendo planos. Não tinha pressa. Tínhamos tempo. Quando ele me deixou em casa, já passava da meia-noite. Obrigada pela noite perfeita, eu disse. A primeira de muitas, espero. Espero também. Entrei flutuando. Fazia tanto tempo que não me sentia assim. Viva, desejada, vista. No dia seguinte, Teresa ligou. Conta tudo. Como foi a viagem? E esse Carlos? Contei tudo, até o beijo da noite anterior. Finalmente, ela exclamou. Você merece ser feliz, Helena. Eu sei. Estou começando a acreditar nisso. Passaram-se 3 semanas desde minha última conversa com Rodrigo, quando recebi uma mensagem dele. Mãe, posso te visitar? Só eu sem a Júlia. Preciso falar com você. Respondi. Sábado, 3 horas.
No sábado, Rodrigo chegou pontualmente. Trazia um buquê de flores e uma expressão humilde que não via há anos. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Sentamos na cozinha dessa vez. Servi café e coloquei as flores numa jarra. Mãe, eu tenho pensado muito sobre tudo que você disse. E? E você estava certa. Sobre tudo. Eu deixei a Júlia me transformar em alguém que não reconheço. Deixei ela te tratar mal. Deixei o dinheiro e o status subirem a cabeça. Fiquei em silêncio, esperando. A verdade é que eu tinha vergonha, sim. Mas não de você, de mim. Vergonha de ter me tornado tão superficial, tão vazio. Você me lembrava de quem eu costumava ser, e isso me incomodava. Rodrigo, deixa eu terminar, mãe, por favor. Ele respirou fundo. Conversei muito com a Júlia nas últimas semanas. Algumas conversas foram difíceis. Ela teve que olhar para si mesma também, para o jeito que trata as pessoas. E a gente decidiu fazer terapia de casal, tentar entender de onde vem esse nosso elitismo idiota. Ela também está fazendo terapia individual. Fiquei surpresa. Isso é muito bom, filho. Mas não estou fazendo isso para te reconquistar, mãe. Estou fazendo porque percebi que estava me tornando um homem que meu pai ficaria envergonhado e que eu mesmo estou envergonhado. Senti meus olhos arderem. Seu pai ficaria orgulhoso de você admitir isso. Quero ser merecedor desse orgulho. Não só falar, mas mostrar com ações. E a Júlia? Ela realmente quer mudar ou está só te acompanhando? Rodrigo hesitou. Não sei ainda, mas ela sabe que se não mudar, nosso casamento não vai sobreviver. Deixei isso claro. Vocês estão tendo problemas? Estamos. Mas problemas bons, sabe? Problemas que fazem a gente crescer. Conversamos por horas. Rodrigo me contou sobre as sessões de terapia, sobre as revelações dolorosas, sobre como estava aprendendo a colocar limites. Cancelei um jantar de negócios importante semana passada, ele disse. Era aniversário de morte do pai. Quis passar o dia lembrando dele, não fazendo networking. Sorri através das lágrimas. Ele teria gostado disso. Quando Rodrigo foi embora, me abraçou forte. Eu te amo, mãe, e vou passar o resto da vida provando que mereço seu amor também. Você sempre mereceu, filho. Só precisava lembrar quem você é. Os meses seguintes trouxeram mudanças que eu nunca imaginei. Carlos e eu ficamos cada vez mais próximos, mas sem pressa. Jantares, passeios, trabalho conjunto nos projetos sociais. Cada dia me apaixonava um pouco mais, não só por ele, mas pela vida que estávamos construindo juntos. Rodrigo manteve a palavra. As visitas se tornaram regulares, respeitosas. Ele vinha sozinho às vezes, outras vezes com Júlia. E para minha surpresa, Júlia estava realmente mudando. Num sábado, ela apareceu sozinha na minha porta. Helena, podemos conversar? Deixei-a entrar, cautelosa, mas aberta. Quero me desculpar. Ela começou sem rodeios. De verdade. Não porque o Rodrigo pediu, mas porque preciso. Fui horrível com você. Tratei você como se fosse menos, quando na verdade eu que era menos. Júlia. Não, deixa eu falar. Cresci achando que dinheiro e aparência eram tudo. Minha família sempre foi assim, superficial, preocupada com o que os outros pensam. E eu reproduzi isso sem questionar. Até que quase perdi meu casamento por causa dessa futilidade. Ela tinha lágrimas nos olhos, lágrimas verdadeiras. A terapia tem sido difícil. Olhar para si mesma e perceber que você é a vilã não é fácil, mas necessário. Você não é vilã, Júlia. É humana. Cometeu erros, como todo mundo. Mas meus erros machucaram você, e isso é imperdoável. Não é imperdoável. Difícil de perdoar, sim, mas não impossível. Conversamos por horas naquele dia. Pela primeira vez, conheci a Júlia real, não a máscara de superioridade que ela sempre usava. A mulher insegura por trás da fachada de confiança. Não nos tornamos melhores amigas da noite para o dia, mas começamos a construir algo real, baseado em respeito mútuo. Carlos conheceu Rodrigo formalmente, num almoço que organizei.
Foi estranho no começo, meu filho conhecendo o homem que estava me cortejando. Mas eles conversaram sobre Paulo, sobre o passado, e encontraram pontos em comum. Sua mãe é uma mulher incrível, Carlos disse a Rodrigo. Espero tratá-la como ela merece. Eu sei que é, Rodrigo respondeu, e peço desculpas por ter demorado tanto para perceber. 6 meses depois da festa fatídica, Carlos me pediu em namoro oficialmente. Fomos jantar num restaurante bonito com vista para o rio e ele segurou minha mão sobre a mesa. Helena, sei que temos nossa idade, que talvez isso pareça bobagem de adolescente, mas quero fazer oficial. Quer namorar comigo? Ri, sentindo-me sim como uma adolescente. Quero. Sem pressa, sem pressão. Só quero ter o direito de te chamar de minha namorada. E eu quero ter o direito de te chamar de meu namorado. Teresa quase enlouqueceu quando contei. Finalmente, vocês já agiam como namorados há meses. Rodrigo também ficou feliz. Se o Carlos te faz feliz, mãe, então tem minha bênção, mesmo que eu não precise dar bênção nenhuma. Obrigada, filho. Isso significa muito. O pai ia gostar dele, Rodrigo disse, emocionado. Eles tinham valores parecidos. Tinha. E acho que seu pai está feliz, onde quer que esteja. No aniversário de 1 ano da festa, Carlos organizou uma surpresa. Me levou vendada até não sei onde, e quando tirou a venda, estava numa sala linda, decorada com fotos antigas. O que é isso? É o novo espaço de leitura que financiamos juntos, na biblioteca comunitária. Queria que você visse pronto. Olhei ao redor. Havia estantes cheias de livros novos, almofadas coloridas, um cantinho aconchegante para as crianças. E na parede principal, uma placa. Espaço de leitura, Helena e Paulo Carter, onde cada criança encontra seu mundo. Desabei em lágrimas. Carlos. Você e o Paulo dedicaram a vida à educação. Nada mais justo que isso tenha os nomes de vocês. Rodrigo e Júlia estavam lá também, escondidos. Tinham ajudado a organizar tudo. Surpresa, mãe, Rodrigo disse, me abraçando. A ideia foi do Carlos, mas a gente fez questão de ajudar, Júlia acrescentou. É o mínimo que podemos fazer. Naquele momento, cercada pelas pessoas que amava, olhando para um projeto que faria diferença na vida de tantas crianças, percebi quanto minha vida tinha mudado. 1 ano atrás, estava sentada num quintal, escondida, me sentindo pequena e invisível. Hoje estava ali, amada, respeitada, fazendo diferença. Obrigada, sussurrei para Carlos, por tudo. Obrigada a você por me deixar fazer parte da sua vida. Meses depois, Carlos me fez uma proposta ousada. Vamos morar juntos? Carlos, a gente tem 63 anos. E daí? Quem disse que precisa casar? Mas eu quero acordar com você todo dia. Quero dormir te abraçando. Quero dividir as contas, as tarefas, a vida. Pensei em tudo que isso significaria. Deixar a casa onde vivi com Paulo, onde criei Rodrigo. Mas aquela casa era passado. Carlos era presente e futuro. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Levamos a jabuticabeira do quintal para sua casa. Era do Paulo. Não posso deixar para trás. Ele riu. Feito. Vamos transplantar a árvore. Rodrigo me ajudou com a mudança. Foi emocionante esvaziar aquela casa cheia de memórias. Você tem certeza, mãe? Ele perguntou quando empacotávamos a cozinha. Tenho. Essa casa foi palco de muita felicidade, mas agora é hora de um novo capítulo. O pai ia entender. Eu sei que ia. A vida com Carlos era diferente, mas maravilhosa. Dividíamos tarefas, planejávamos viagens, trabalhávamos juntos nos projetos sociais. Eu finalmente tinha um parceiro de verdade, alguém que me via como igual. Júlia e eu nunca nos tornamos íntimas, mas desenvolvemos respeito mútuo. Ela parou de fazer comentários sobre minha roupa ou minha casa. Começou a me perguntar sobre minha opinião em coisas importantes. E Rodrigo? Rodrigo se tornou o filho que sempre soube que ele poderia ser. Atencioso sem ser sufocante, presente sem ser intrusivo, respeitoso sempre. 2 anos depois da festa que mudou tudo,
Carlos e eu estávamos na biblioteca comunitária quando Luísa, aquela menina que tinha se apegado a mim, nos procurou. Professora Helena, olha, ela mostrava orgulhosa um certificado. Ganhei o concurso de redação da escola. Que maravilha! Sobre o que você escreveu? Sobre você. Sobre como você me ensinou que posso ser qualquer coisa que eu quiser, não importa de onde eu venho. Abracei aquela menina, sentindo o coração transbordar. Era por isso, por momentos assim, por fazer diferença, mesmo que pequena. Você já era especial antes de me conhecer, Luísa. Eu só te ajudei a ver. À noite, em casa com Carlos, contei sobre Luísa e o prêmio. Você está fazendo diferença, ele disse. Na vida dela, na vida de tantas outras crianças. A gente está fazendo diferença, corrigi. Eu e você juntos. Ele me puxou para um abraço. Sabia que te amo? Era a primeira vez que dizia aquelas palavras. Meu coração acelerou. Eu também te amo, respondi. E era verdade. Um amor diferente do que senti por Paulo, mas igualmente verdadeiro. Hoje, quando olho para trás, para aquela mulher sentada sozinha num quintal, escondida por vergonha, quase não me reconheço. Aquela Helena aceitava migalhas. Acreditava que seu valor dependia da aprovação dos outros. Tinha medo de incomodar, de ser de mais ou de menos. Esta Helena sabe seu valor. Não aceita desrespeito. Vive plenamente, sem medo de ser quem é. A festa de aniversário de Rodrigo não foi uma tragédia. Foi um despertar. Foi o empurrão que eu precisava para finalmente me escolher. E olha só onde isso me trouxe. Para uma vida cheia de amor, propósito e significado. Para projetos que fazem diferença. Para relacionamentos baseados em respeito mútuo. Para uma parceria linda com um homem que me vê e me valoriza. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são apenas o universo nos empurrando para onde sempre deveríamos estar. E eu, finalmente, estou exatamente onde deveria estar. Não escondida num quintal, mas vivendo em plena luz. Não invisível, mas vista. Não tolerada, mas amada. E isso, depois de tudo, vale cada lágrima derramada, cada dor enfrentada, cada escolha difícil feita. Porque no final, a melhor vingança não é mostrar para quem te machucou o quanto você está bem. É realmente estar bem. É viver tão plenamente que aquela dor vira apenas uma nota de rodapé na história linda que você está escrevendo. E a minha história está apenas começando. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.